restituição do ICMS-ST, complementação do ICMS-ST, mas afinal, o que é isso? O que isso quer dizer para o teu negócio? A tua farmácia vai pagar mais, menos ou vai ficar no mesmo valor de imposto? Vamos descobrir? Eu sou o Duda Ramos, especialista em gestão farma, e vou te explicar hoje acerca disso. Para começar, eu quero voltar contigo no tempo. Vamos juntos voltar até 2016, para ser mais exato, em outubro de 2016, quando o STF deliberou e entendeu que era justa a restituição do imposto pago a maior. É claro, para entender isso ainda mais, nós precisamos conhecer bem os termos, os detalhes da substituição tributária. Eu vou resumir ele aqui para ti, para que você consiga acompanhar a linha de raciocínio. Então vamos lá. O que é o tal do ST? Bom, o ST, a substituição tributária, de forma muito resumida, nada mais é do que, na primeira operação, ou seja, quando o produto ele sai lá da indústria, a indústria ela já paga o imposto, o ICMS próprio dela mesmo, e já paga o ICMS das operações futuras, ou seja, do atacadista pro varejista e do varejista pro consumidor final. Dessa forma, a indústria já recolhe e já paga ao governo o imposto lá no início da operação, na primeira operação. E você, quando compra essa mercadoria, você já compra com o imposto embutido no preço do produto. Dessa forma, o governo ele precisou presumir um preço ao qual você estaria fazendo essa venda lá no final. O detalhe é que muitas vezes o governo presume que você vai vender um determinado produto a R$10 e você acaba vendendo ele a 9 ou ainda a 11. Com isso, vamos ao primeiro exemplo da restituição do ICMS. Vamos lá? Então vem comigo. Vamos a este exemplo. O PMC deste produto ele é R$100. Então o governo ele imagina que você vai vender para o cliente final este produto a R$100. Agora eu vou ter que pedir uma licença didática, né? Nós conhecemos a licença poética, agora vamos criar aqui uma licença didática. Então nessa licença didática nós vamos colocar aqui um ICMS de 10%. Tá? No teu estado certamente não é 10%, certamente a conta aí ela é diferente, mas para fins didáticos nós vamos utilizar 10%. Bom, PMC R$100, ou seja, o preço ao qual o governo imagina que você vai vender este produto. Alíquota 10%. O imposto presumido, que já foi recolhido lá na primeira operação, é de R$10. O grande detalhe é que nem sempre você vai vender pelo PMC. Ainda mais na prática do dia a dia da farmácia, normalmente nós não vendemos por PMC, nós vendemos por preço menor. Tá? Então vamos aqui agora fazer o seguinte cálculo. Esse PMC aqui, vamos transformar ele em preço de venda, que na verdade foi vendido a R$70, tá? Vou botar aqui em azul. Aqui, ó, R$70 foi o preço que de fato foi vendido esse produto. O ICMS segue sendo 10%. E agora, ao invés de imposto presumido, é o imposto efetivo, o que de fato deveria ter acontecido porque o produto foi vendido a 70. 10% de 70 são R$7. Muito bem, então nesse nosso exemplo, ao invés de pagar 10, que é o que de fato foi pago, deveria ter sido pago R$7. Dessa forma, existe ali a possibilidade de uma restituição de R$3, para em um futuro pagamento de imposto ter ali essa diferença. O grande detalhe é que o governo pensou assim, bom, se o Duda, se ele vende a um preço menor do que o que eu presumi, ele realmente tem direito ali a receber essa restituição. Ao mesmo tempo, se o Duda, ao invés de vender pelo preço presumido, ele vender a um preço maior, opa, ali tem direito ao governo de complementação. Tem direito a receber esse valor a maior. Vamos para um exemplo? Aqui nós vimos a restituição. Agora nós vamos ver a complementação. Então eu vou usar aqui o mesmo PMC R$100, só que agora o preço de venda eu vou alterar. Ao invés de ser 70, como foi antes, vamos colocar aqui 130. Talvez você pense, mas Eduardo, eu nunca vou vender acima do PMC. Legal, verdade. Tomara que realmente assim esteja acontecendo na tua farmácia. Mas você vende aí também produtos que não são controlados por PMC.
Então aqui no lugar de PMC, imagina comigo só que é o preço presumido que o governo imaginou que você venderia. Legal? Então vamos lá. Vendemos a 130. ICMS segue 10%. 10% de 130 são R$13. Vamos lá. Então neste caso aqui, eu deveria pagar ao governo R$13 referente ao ICMS, mas paguei só R$10. Nesse caso, sou eu, Duda, que tenho que ir lá e pagar a complementação do imposto desse valor a maior. Legal? Gente, foi bastante simplificado para você entender aqui a essência. Então nós vimos que a restituição do ICMS-ST é quando eu vendi a um preço menor que o governo presumiu que eu venderia. Então eu paguei um imposto maior e tenho direito à restituição. A complementação é o inverso. É quando o governo presumiu que eu venderia a um preço e eu vendi a um preço maior. Então eu pago a diferença desse valor a maior que eu vendi, o imposto relacionado a ele. Legal? Entendido? Muito bem. Mas e na prática, como isso vai funcionar? Bom, no dia da gravação desse vídeo, são 4 estados que já têm legislação específica para este fim, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Entrando em vigor no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, já agora em 1º de março. Cada estado tem poderes sobre o ICMS e então cada estado faz a sua legislação e faz os seus ajustes e as suas regras quanto à apuração. De forma muito resumida, todas as tuas vendas, todas as tuas compras, elas chegarão ao conhecimento da Cefaz, seja por meio de um arquivo específico, seja por meio do arquivo do SPED ICMS, né, o EFD ICMS, e aí então será feita a apuração. E nesta apuração normal que você já tem, vai ter a subapuração do ICMS-ST, para ver se você tem direito ali à restituição ou à complementação do imposto a pagar. Dentro do ramo de varejo farma, a tendência é que os valores fiquem muito parecidos. Por quê? Ou que fique com um valor maior a restituição. Porque como nós temos o PMC, é muito difícil que existam vendas de medicamentos acima do PMC. Então a grande maioria dos produtos que você gira na farmácia, eles não vão ter a complementação. É claro, toda a perfumaria, todos os correlatos que você tem, existe sim a possibilidade de você ter ali a complementação. Mas no geral, o impacto na farmácia não tende a ser tão grande. É para ficar ou com um pouco menor ou pouquinho maior, mas na média vai ficar igual. Outros setores, vou te dar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 3.000 postos de gasolina. Combustíveis, existe um preço de pauta. E segundo o levantamento inicial da Secretaria da Fazenda, 30% dos postos terão uma diminuição no imposto a pagar, ou seja, terão ali um valor a se restituir. 70% dos postos vendem acima do preço de pauta. Então, esses 70% vão ter a complementação do ICMS-ST. Então, se você vai pagar mais, se você vai pagar menos, vai variar muito do quê? Do teu mix de produto e da tua precificação, se ela está acima ou não do preço presumido pelo governo. Espero ter te ajudado e já quero te convidar a se inscrever no canal e aproveitar todos os outros conteúdos que nós temos aqui para te ajudar.